As profecias ligadas às aparições da Virgem Maria em Medjugorje, que começaram em 1981, têm um significado profundo não apenas para os fiéis católicos, mas para o mundo em geral. Com as crises contínuas em muitas das nações mais poderosas do mundo, as mensagens da Virgem Maria falam urgentemente a 8 países específicos: Estados Unidos, Rússia, China, Brasil, França, Índia, Itália e Japão. Essas nações, como atores-chave na política global, economia e vida espiritual, estão sendo chamadas a prestar atenção aos profundos avisos que foram dados. De acordo com a profecia, essas nações devem se preparar para uma série de eventos que desafiarão os próprios fundamentos da civilização. Os desafios incluem agitação política, desastres naturais e profunda decadência moral que ameaçam a estabilidade do mundo como o conhecemos. O cerne das mensagens da Virgem Maria, recebidas por um grupo de 6 jovens visionários na pequena cidade de Medjugorje, é um chamado à oração, arrependimento e renovação espiritual. Embora esses ensinamentos sejam baseados em esperança e compaixão, eles também carregam um senso inegável de urgência. As palavras da Virgem Maria enfatizam que o momento de agir é agora, exortando os fiéis a se prepararem espiritualmente para as dificuldades que virão e a retornarem ao caminho da fé antes que seja tarde demais. A essência de sua profecia é clara: o mundo está atualmente no meio de uma grave crise espiritual, e esta é a causa raiz do sofrimento que estamos vendo se desenrolar. As calamidades globais que já estão ocorrendo, sejam elas desastres naturais como terremotos, inundações e condições climáticas extremas, ou crises provocadas pelo homem, como instabilidade política, guerras e colapso econômico, não são ocorrências aleatórias. De acordo com as mensagens da Virgem Maria, elas são sinais de um vazio moral e espiritual muito mais profundo que a humanidade permitiu que aumentasse ao longo dos anos. Essa lacuna espiritual é a fonte da turbulência e, se não for abordada, continuará a se transformar em desafios ainda maiores. A profecia da Virgem Maria pede um retorno aos valores espirituais, oração e arrependimento para ajudar a mitigar a gravidade desses eventos. Não é apenas um chamado para a salvação individual isolada, mas um chamado coletivo para uma renovação global de fé e responsabilidade moral. Para as 8 nações identificadas na profecia, a urgência é ainda mais aguda. Os ensinamentos da Virgem Maria sugerem que esses países, com sua influência global significativa, têm um papel único a desempenhar na prevenção dos piores resultados. Como grandes potências, suas ações, ou a falta delas, têm consequências de longo alcance. Os Estados Unidos, a Rússia e a China, em particular, com sua influência política, econômica e militar, são vistos como catalisadores potenciais para uma convulsão global. À medida que as tensões aumentam entre essas superpotências, a probabilidade de conflito, seja econômico, político ou mesmo militar, aumenta, desestabilizando ainda mais a ordem mundial. As mensagens da Virgem Maria servem como um lembrete de que, enquanto o mundo enfrenta inúmeros desafios, ainda há uma janela de oportunidade para conversão espiritual e paz se as pessoas dessas nações e do mundo atenderem ao chamado para arrependimento e despertar moral. Enquanto a profecia destaca esses 8 países, está claro que as ramificações desses eventos se estenderão muito além deles. A natureza interconectada de nossa sociedade global significa que qualquer revolta nessas nações terá um efeito cascata que impactará todos os cantos do mundo. A crise de fé, o colapso dos valores espirituais e a decadência moral não permanecerão confinados a nenhuma nação ou região, mas se espalharão, afetando toda a humanidade. O aviso, portanto, não é apenas para as pessoas desses países específicos, mas para o mundo inteiro prestar atenção e se preparar para o que está por vir. As mensagens da Virgem Maria também apontam para os sinais visíveis de colapso espiritual e material iminente. O aumento de desastres naturais, já sentidos em todo o mundo, é um desses sinais. Terremotos, furacões, incêndios florestais e inundações estão se tornando mais frequentes e devastadores. Esses desastres, embora frequentemente vistos como atos da natureza, também são vistos como avisos divinos, apelos para que a humanidade reconheça a necessidade de arrependimento e mudança. As mensagens da Virgem Maria enfatizam que esses eventos não são meramente coincidentes, são manifestações de uma crise espiritual mais profunda que exige atenção urgente. Instabilidade econômica, turbulência política e agitação social também são sinais das provações que estão por vir.
A profecia adverte que, a menos que haja um retorno generalizado à fé, oração e conversão, essas questões só se intensificarão, levando a um sofrimento ainda maior. A mensagem da Virgem Maria, embora sombria, é, em última análise, de esperança e cura. Por meio da oração, fé e arrependimento, ainda é possível evitar o pior dessas calamidades e restaurar o equilíbrio. Há um mundo que precisa desesperadamente de rejuvenescimento moral. Concluindo, a profecia de Medjugorje convoca as 8 nações do mundo a agirem agora para evitar a crise prevista. Embora a mensagem seja clara, se renovação espiritual, arrependimento e oração são essenciais, se ela também carrega uma mensagem de esperança. Não é tarde demais para os fiéis se unirem, ouvirem o chamado da Virgem Maria e restaurarem o mundo a um estado de paz, harmonia e clareza espiritual. As nações, especialmente aquelas identificadas na profecia, devem agir rapidamente, pois suas decisões moldarão o futuro da humanidade e determinarão o curso da história. À medida que o mundo enfrenta essas provações, vamos orar e preparar nossos corações para a revelação que está por vir. Ouçamos o chamado da Virgem Maria para a conversão, para a paz e para a renovação da nossa fé. Que sejamos instrumentos de mudança, luz e amor em um mundo que precisa desesperadamente disso. À medida que as tensões globais aumentam e a incerteza cresce, o mundo se encontra cada vez mais dividido. Disputas entre superpotências, alianças internacionais em mudança e conflitos internos crescentes dentro dos países contribuem para um clima de ansiedade e instabilidade. Nesse contexto, a profecia decorrente das aparições de Medjugorje assume uma urgência ainda maior, instando o mundo, particularmente as 8 nações-chave, a se preparar espiritualmente. A mensagem da Virgem Maria nos lembra que, embora as crises políticas e físicas sejam urgentes, são as falhas espirituais da humanidade que estão no cerne da turbulência. Seu chamado para a prontidão espiritual, oração e unidade na fé é mais crucial do que nunca, oferecendo um roteiro de como podemos superar esses desafios e restaurar a paz. A profecia de Medjugorje destaca especificamente o papel de 8 nações, Estados Unidos, Rússia, China, Brasil, França, Índia, Itália e Japão, como atores centrais na formação do futuro. Essas nações exercem profunda influência sobre os cenários políticos, econômicos e culturais do mundo. Suas ações ou omissões determinarão significativamente se a humanidade será atraída para mais perto da paz e da unidade ou mais para a divisão e destruição. Os avisos da Virgem Maria são particularmente pungentes para essas nações, pois suas escolhas terão consequências de longo alcance no cenário global. Seus cidadãos e líderes são chamados a reconhecer a gravidade da situação e tomar medidas imediatas para restaurar sua saúde espiritual. A profecia enfatiza que, sem transformação espiritual, esses países enfrentarão consequências devastadoras e desastres naturais, colapsos econômicos e instabilidade política que podem ameaçar a paz internacional. Em particular, a Virgem Maria enfatiza o papel da oração, especialmente o rosário, como um meio poderoso de proteção e cura. O rosário, uma devoção católica consagrada pelo tempo, não é apenas uma prática ritualística, mas uma ferramenta profunda para invocar a intervenção divina. A recitação do rosário convida à proteção de Deus, fortalece os laços de fé e ajuda a combater as forças malignas que ameaçam o mundo. É uma maneira prática de proteger indivíduos, famílias e comunidades de danos espirituais. Mas o chamado à oração não se limita a atos individuais de devoção. Os ensinamentos de Medjugorje enfatizam a importância da oração em grupo e dos esforços espirituais comunitários como catalisadores poderosos para mudanças positivas. A mensagem da Virgem Maria encoraja as pessoas a se unirem, não apenas na fé pessoal, mas em ações coletivas que podem transformar a sociedade. Ela clama por uma renovação espiritual que combine fé com ação. Atos de compaixão, caridade e justiça são essenciais para essa transformação. Essas ações não apenas ajudam a curar as feridas de um mundo quebrado, mas também trazem a sociedade de volta aos seus fundamentos morais e espirituais. Os ensinamentos de Medjugorje nos lembram que o desafio não é simplesmente evitar punição ou desastre, mas abraçar um relacionamento mais profundo e comprometido com Deus. É um convite para viver a vida cristã plenamente, onde a fé não é apenas professada em palavras, mas demonstrada por meio de ações. Ao incorporar os ensinamentos de Cristo, os indivíduos podem ajudar a tirar o mundo da escuridão.
O chamado da Virgem Maria não é apenas sobre salvação, é sobre transformação. É sobre se tornar pessoas melhores que contribuem ativamente para a cura do mundo. Este chamado para a renovação espiritual não se limita a líderes políticos ou religiosos, ele se estende a todas as pessoas, independentemente de status ou posição. Cada um de nós tem a responsabilidade de se tornar um agente de mudança, se influenciar nossas famílias, comunidades e além. Por meio de pequenos atos cotidianos de gentileza, justiça e fé, podemos começar a mudar o tecido social e cultural da sociedade. Quanto mais pessoas responderem a esse chamado, mais veremos uma transição coletiva em direção a um modo de vida mais espiritualmente orientado, baseado no amor, na paz e na justiça. A mensagem profética de Medjugorje é especialmente crítica para as 8 nações mencionadas por causa de seus papéis essenciais na determinação do curso da história. O chamado da Virgem Maria à ação fala diretamente a elas, e se elas se voltarem para a fé, a oração e a renovação espiritual, elas podem evitar a catástrofe e liderar o mundo para uma nova era de paz e prosperidade espiritual. No entanto, se elas ignorarem esses avisos, elas correm o risco de mergulhar em um conflito, causa e sofrimento ainda maiores. Concluindo, a profecia de Medjugorje não é meramente uma coleção de previsões sobre desastres naturais ou lutas geopolíticas, é um chamado à ação espiritual. Ela exorta as nações do mundo, especialmente aquelas no poder, a reconhecer sua responsabilidade não apenas pela liderança política, mas pela orientação espiritual. Ao atender ao convite da Virgem Maria à oração, arrependimento e conversão, podemos coletivamente superar os desafios que ameaçam nos dividir. Agora, mais do que nunca, o mundo precisa se unir na fé para superar as provações que estão por vir e restaurar a paz e a harmonia que Deus sempre pretendeu para a sua criação. O momento de agir é agora. Preparem seus corações, envolvam-se em oração e confiem no poder transformador da misericórdia divina. A profecia de Medjugorje oferece uma mensagem profunda e oportuna ao mundo, particularmente às 8 nações destacadas, os países cuja liderança moral e espiritual desempenhará um papel fundamental na formação do futuro da humanidade. As escolhas feitas por essas nações, se de fato por todos os indivíduos, são cruciais para determinar a gravidade dos desafios que estão por vir. Se essas nações escolherem o caminho da compaixão, conversão e renovação espiritual, elas podem reduzir as consequências devastadoras que a profecia prenuncia. No entanto, se continuarem a ignorar as dimensões espirituais da vida, o sofrimento que pode ocorrer pode ser insondável, afetando milhões em todo o mundo. Embora as previsões da profecia possam parecer sombrias, elas carregam uma mensagem subjacente de misericórdia e esperança. Os avisos não têm a intenção de incutir medo, mas de despertar o mundo para a oportunidade de transformação. Este é um chamado ao arrependimento, uma chance de retornar a Deus antes que seja tarde demais. A humanidade ainda detém o poder de mudar o curso do futuro ao abraçar este convite à conversão. As profecias encorajam indivíduos e nações a ver as provações vindouras como parte de uma purificação espiritual maior, um processo que, embora doloroso, pode levar a um renovado senso de propósito e a uma conexão mais profunda com Deus. A limpeza espiritual descrita nessas mensagens não é apenas um momento de sofrimento, é um momento de crescimento, cura e renovação. Os fiéis são instados a permanecerem esperançosos, confiando que aqueles que buscam a graça de Deus com sinceridade e abertura serão recebidos com misericórdia divina. Não importa quão difíceis sejam as provações, sempre há a possibilidade de redenção para aqueles que voltam seus corações para Deus. O padre Michel Rodrigues, em sua interpretação das mensagens de Medjugorje, nos exorta a nos prepararmos agora. O tempo para a ação é urgente. Os indivíduos devem se comprometer com a oração regular, especialmente a recitação do rosário, que é vista como uma poderosa arma espiritual contra as forças das trevas. Por meio da oração, as pessoas são chamadas a purificar seus corações, refletir sobre suas ações passadas, buscar perdão e tomar medidas para fazer as pazes. A caridade também é enfatizada como um componente essencial dessa preparação espiritual, atos de gentileza e boa vontade não apenas ajudam os outros, mas também curam a alma. Em uma escala mais ampla, as profecias de Medjugorje convocam as nações a adotar políticas moralmente sólidas que se alinhem aos princípios divinos.
As comunidades são instadas a fortalecer seus laços por meio de práticas espirituais coletivas, promovendo a unidade e a cooperação na busca de um bem comum. Essa renovação espiritual não é apenas para a sobrevivência, se é um meio de construir um mundo mais resiliente, compassivo e harmonioso em alinhamento com a vontade divina de Deus. A mensagem de Medjugorje afirma claramente que o futuro da humanidade está em uma encruzilhada. Se enfrentaremos uma era de desespero ou uma nova era de esperança dependerá das ações que tomarmos agora. As escolhas de hoje moldarão o mundo de amanhã. O chamado da Virgem Maria é poderoso, um chamado ao arrependimento, ao despertar espiritual e à restauração de nosso relacionamento com Deus. Não é tarde demais para mudar o curso da história, mas a janela de oportunidade está se fechando. Devemos agir com urgência, abraçando a oração, o arrependimento e a fé, tanto individual quanto coletivamente. O mundo está à beira de um renascimento espiritual. Os 8 países, junto com toda a humanidade, têm o poder de moldar o resultado da batalha espiritual que está por vir. O futuro ainda pode ser reescrito, mas requer esforços sinceros em oração, compaixão e fé. A profecia de Medjugorje nos lembra que, embora a estrada possa ser difícil, a vitória será conquistada pela misericórdia divina. Ainda há esperança e, por meio de nossa resposta coletiva a esse chamado, a luz pode triunfar sobre a escuridão. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada de reflexão e preparação. Sua participação nesta exploração compartilhada da fé e da experiência humana é o que a torna significativa. Até a próxima vez, que as histórias e percepções que compartilhamos inspirem e fortaleçam seu espírito, guiando você em seu caminho de renovação espiritual.